Oi, gente. Feliz Natal, feliz festas nesse final de ano e espero que vocês estejam desfrutando os seus presentes. Porque a Folha e a Globo, a Folha através da Mônica Bergamo e a Globo através da Malu Gaspar, parece que tentaram dar um presente para o bolsonarismo, né? Com essa acusação sobre o Alexandre de Moraes. Mas o presente que elas tentaram dar não tá dando muito certo para elas. A Malu Gaspar, eu vou mostrar uma entrevista dela muito nervosa, se atrapalhou toda. Eu vou mostrar isso, mas antes disso, por que o presente não tá dando certo? Porque a reportagem da Daniela Lima, que entidades e organizações bancárias teriam participado da reunião para discutir a Magnitsky, está sendo confirmada. Eu avisei no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, no primeiríssimo vídeo, que era importante ter cautela, que não vamos nem condenar, nem absolver, porque outras coisas vão aparecer. Se vocês têm dúvida, assistam o meu primeiro vídeo até o final, né? Eu falei da importância da cautela, de calma. Cautela no sentido de não fazer um pré-julgamento, da gente esperar para ver outras informações. E vejam só como eu estava certo. Porque a FEBRABAN, essa entidade que estava presente na reunião, confirmou a reunião com Moraes e disse que foi sobre a lei Magnitsky. A FEBRABAN está confirmando exatamente o que a Daniela Lima apurou e que o Alexandre de Moraes disse, enfim. Né? A entidade disse que os encontros ocorreram considerando a aplicação da lei Magnitsky porque trouxe impactos diretos no setor bancário e obrigações inéditas para instituições financeiras que mantinham relacionamentos com pessoas sancionadas, caso do Alexandre de Moraes. Mas tem mais. O diretor, isso está numa revista de extrema direita, né? Claro que se vocês forem ler a matéria, eles minimizam a manchete, mas a manchete é: diretor da Polícia Federal nega pressão de Moraes no caso do Banco Master. Mas eu já sei o que a Mônica Bergamo vai dizer na sequência, porque tem uma reportagem, né, da Mônica Bergamo, e por isso que eu falei Folha de São Paulo e Globo, né? E parece que se juntaram, a Mônica Bergamo e a Malu Gaspar, para dar esse presente, né? Sabe, o Banco Master tem a ver com o Alexandre de Moraes e tal. Não tá colando, né? E a última da Mônica Bergamo banqueiros e autoridades dizem que a PF sofreu pressão. Então agora essa fala do diretor da PF para a Mônica Bergamo vai ser: veja bem, o diretor também está sob pressão do Alexandre de Moraes. Não está colando. Vai dizer também que a FEBRABAN tá sob pressão? A entidade? Claro que não. A reunião tem muitas testemunhas. Está ficando cada vez mais claro que a reunião foi sobre a lei Magnitsky. O comentário sobre o Banco Master era uma coisa que estava nas notícias, não teve pressão nenhuma. Foi tipo perguntar: e aí, o que está rolando com o Banco Master? E aí o Galípolo falou das fraudes. Ele disse: tem esse negócio de fraude, e essas pessoas têm que ser investigadas. Certeza a gente não vai ter, mas a gente não estava lá, mas tudo que vem saindo até agora, tudo confirma essa visão, essa perspectiva e tal, né? Então vamos lá. E aí e isso daqui, dizer que banqueiros e autoridades, né, estariam dizendo que já para tentar anular o que o diretor da Polícia Federal está falando, né? Aqui foi a fala da Daniela Lima sobre a reportagem dela, que já começou a desmontar a história. Mas o importante não é a reportagem da Daniela Lima, porque eu já fiz vídeo sobre isso. É porque o que a Daniela Lima disse vai se confirmando. Vocês entenderam? Vai se confirmando. Tudo que ela falou vai se confirmando, né? Vai se confirmando. E aí, a Malu Gaspar, né, ela foi dar uma entrevista né, sobre isso. E ela cometeu vários erros nessa entrevista. O primeiro foi revelar uma das fontes, coisa que o jornalista não deve fazer, né? E ela acabou revelando que era o Daniel Vorcaro, uma figura que não é muito confiável, né? Você não pode confiar na palavra dele. Você tem que ter provas, né? E será que as outras fontes eram também pessoas que não gostavam do Alexandre de Moraes por algum motivo? Quer dizer, tem que tomar... Sabe aquela coisa de que você tem que criticar as suas fontes? Crítica de fontes é uma das coisas mais importantes na ciência.
Você não pode pegar uma fonte, uma informação que vem de uma fonte e dizer, isso aqui é verdadeiro porque fulano disse. Não. O cientista, o jornalista, ele tem que ter uma crítica sobre a fonte para dizer, peraí, essa pessoa teria alguma motivação para dizer o que está dizendo? Tem uma dimensão ideológica e tal. Isso é crítica de fontes, sabe? Você precisa cruzar a fonte, você tem que ter outras fontes diferentes que fortalecem isso daí. E talvez o nervosismo da Malu Gaspar é começar a perceber que o que ela tentou colocar e o que a Mônica Bergamo está colocando não está colando. Não está colando. Mas vamos ver e eu vou tecer alguns comentários. A reportagem que eu publiquei na segunda-feira no blog que eu tenho no Jornal Globo, ela conta a seguinte história. E ela foi apurada ao longo de semanas, 3 semanas mais precisamente, conversando com muita gente até chegar em um relato comum feito por 6 pessoas diferentes, uma das quais obteve esse relato do próprio ministro Alexandre de Moraes. E o que o ministro Alexandre de Moraes queria saber era por quê, como, perguntou sobre isso para o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e disse que gostava do Daniel Vercaro, que o banqueiro era uma pessoa que ele gostava, tinha uma afinidade, e perguntou o que precisava para aprovar essa lei, porque ele achava que o Vercaro era perseguido pelos grandes bancos. Essa era uma narrativa muito comum em Brasília nessa época. Eu cheguei a ouvir do próprio Vercaro isso, que os grandes bancos... Eu cheguei a ouvir do próprio Vercaro isso, os banqueiros não queriam um novo entrante no mercado, um concorrente, e que por isso, então, ele era muito combatido. O Moraes repete isso, e a resposta do Gabriel Galípolo, segundo o próprio Moraes relatou para interlocutores e depois outros integrantes do Banco Central corroboraram essa narrativa, foi... Olha, tem gente dizendo que ela deixou escapar que a fonte é o Vercaro. Pode ser, é uma interpretação. Outra interpretação é de que o Vercaro estava tentando colocar essa narrativa de que era perseguido e tiveram pessoas que repetiram isso. A fala da Malu é bem, sabe? Não dá para ter certeza aqui do que ela está falando, não. E mostra a fragilidade, né? Tá com fragilidades. E o que ela não responde dá uma olhada na reportagem da Daniela Lima, viu, Malu? Sua colega de profissão. Dá uma olhada no que a FEBRABAN tá falando. Dá uma olhada no que o diretor da Polícia Federal tá falando. Parece que não vai colar. Daria para provar que àquela altura já havia uma fraude sendo investigada. E aí, o que acontece? As respostas que nós obtivemos até agora são de que a Viviane Barros de Moraes, nem ninguém do seu escritório, apresentou petição, documento, pedido de reunião ou entrou como parte em nenhum processo relativo ao Master. Vocês viram ali o final? Deu a impressão que a Malu Gaspar tá recuando. Ela tá... não sei não. Sabe, ela já tirou o pé do acelerador em relação à esposa do Alexandre de Moraes. Dá uma vibe muito forte disso. Talvez percebendo que essa tentativa no fim do ano de dar esse presente para os bolsonaristas naufragou. Muita gente vai dizer nos comentários, olha, o Alexandre de Moraes tem que processar a Globo, a Malu Gaspar, tem que processar a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. Olha, eu entendo isso. Eu acho que essa é uma decisão, claro, do Alexandre de Moraes. Não sei se ele vai fazer isso, porque pode soar como alguém está querendo dar um cala-boca na mídia. Não sei se ele vai fazer isso. Mas se fosse eu, no lugar dele, e tivesse participado de uma reunião sobre a Magnitsky, tivesse rolado uma pergunta sobre o Banco Master ali, sem pressão nenhuma, e tivesse saído reportagens insinuando que eu teria cometido um crime, né? Eu acho que eu iria processar. Eu tô falando sobre minha pessoa, né? Eu não permitiria que Globo e Folha... que jornalistas fizessem isso. Claro que o processo seria um processo civil para indenização e para pedido de desculpas, dizer, olha, vocês não podem fazer um ataque à minha reputação dessa maneira,
de forma tão leviana, né? E leviana, aliás, é a palavra que é utilizada pelas fontes da Daniela Lima, que estiveram presentes na reunião. Disseram, olha, é leviano pensar que o Alexandre de Moraes pressionou, a gente estava lá e não aconteceu nada disso. E a FEBRABAN, essa entidade, já confirmou. Mas minha suspeita é que outras entidades, que outros banqueiros, que outros bancos que estavam presentes na reunião vão acabar confirmando a mesma coisa. Essa é a minha suspeita. E veremos os próximos dias aí. Agora, ter dois braços da mídia corporativa atuando e dando porrada e acusando o Alexandre de Moraes nas vésperas de uma eleição, né? A gente estamos caminhando para a véspera da eleição. A eleição é ano que vem. Estamos perto já. Não tem tanto tempo assim. Dá aquela leve suspeita, leve a ironia, viu? Porque não pega ironia, né? Dá aquela suspeita de mídia corporativa querendo pesar no processo e querendo dar uns presentes aí para o bolsonarismo e para a extrema-direita, sabe? E uma certa preocupação com autoridades que combatem os crimes da extrema-direita. Não tenho certeza. Não estou afirmando. Mas sabe aquela coisa que acende uma luzinha assim, você fica meio que Folha e Globo juntas, fazendo acusações que estão se mostrando falsas contra o Alexandre de Moraes, que foi uma figura central no combate ao neofascismo. E o negócio fica... Não é? Não tem uma vibe meio assim? Coloque nos comentários o que é que você pensa, né? A gente vai ter que... E sempre bom aguardar, não é? Porque vocês estão vendo o que está acontecendo, né? E agora está ficando praticamente sedimentado, né? Que não teve essa pressão. As evidências são poderosas já da fala da FEBRABAN, do diretor da PF. E agora a batata quente não está com o Alexandre de Moraes, não. A batata quente está com a Malu Gaspar e a Mônica Bergamo, né? Enfim. Bem, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. O curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado está com as inscrições abertas e você pode dar esse curso de presente de Natal, de Ano Novo. Aí vai ser em janeiro, para um parente, um conhecido, alguém que você acha que deve se preparar melhor para uma pós-graduação. E se você gosta muito do que a gente faz, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido no final. Tchau, tchau, gente.